Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão, e vamos conversar com 3 convidados hoje ao vivo e com a sua participação. Você que está nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte, vamos conversar hoje vou apresentar cada um. Para quem não conhece, o secretário de Planejamento e Finanças do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso programa, André Horta. Desculpe, olhei para ele e disse o nome do outro, secretário. Gustavo Nogueira, seja bem-vindo, secretário de Planejamento, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todo o público ouvinte. Seja bem-vindo também, Cristiano Feitosa, secretário de Administração e Recursos Humanos. Boa noite, obrigado pelo convite. E também o secretário de Tributação, que cuida da arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte, André Horta. Agora sim, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo conosco. E eu peço que, inicialmente, cada um possa colocar um pouco do seu ponto de vista em relação à situação que o Estado está enfrentando. De maneira resumida, mas apenas uma exposição inicial, para que a partir daí a gente coloque questões e responda também a questões e perguntas dos telespectadores. Secretário de Tributação, André Horta, você que tem também uma visão, inclusive, nacional a respeito dos problemas que estamos vencendo, porque você é o presidente do CONFAZ. Então, peço que você explique para o nosso telespectador o que é o CONFAZ e a visão que você tem em relação a essa crise que nós estamos passando. O Conselho de Secretários de Fazenda do Brasil é formado por secretários de Fazenda de todos os estados. E, essa crise que estamos vivendo no país é uma crise que é discutida por todos os estados brasileiros. E nós temos estudado, soluções para poder contornar essa crise, e as soluções que temos estudado, a gente vai poder conversar sobre elas aqui. A principal delas é a ajuda, que temos aí pedido e que os meios de comunicação, Robson, têm veiculado, para poder fazer frente, às despesas pessoal, às despesas de custeio, essas despesas diretas do dia a dia do Estado. Eu peço uma exposição inicial também do secretário de Administração e Finanças, aqui conosco, o Cristiano Feitosa. Administração e Recursos Humanos. E Recursos Humanos. Finanças é o secretário Gustavo Nogueira, Finanças e Planejamento. Bom, Robson, essa crise atinge a Secretaria de Administração e do Recursos Humanos, porque é a secretaria que paga a folha dos servidores, que é responsável pela folha de pagamento dos servidores do Estado. Então, nós temos receitas caindo e despesas subindo, despesas com o pessoal aumentando, por mais que não se dê aumento aos servidores estaduais, porque o Estado não pode conceder aumentos. Mas há o que se chama de crescimento vegetativo da folha. A folha cresce com algumas rubricas que são automáticas, como algumas progressões funcionais de servidores. Direitos trabalhistas, quando vai se completando um certo tempo, os adicionais, automaticamente já tem que acrescentar o salário. Isso, adicionais por tempo de serviço. Então, existe um crescimento que é automático nas despesas com o pessoal. Então, se a receita cai, fica difícil, com aquelas mesmas despesas ou um pouco maior, contornar essa situação. Mas aí eu conto com a capacidade do nosso colega André Horta para arrecadar cada vez mais e mais, para que saiamos dessa situação. Uma palavra do secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira, com uma consideração inicial acerca do que estamos vivenciando. Crise absoluta, caos nas finanças públicas do Estado brasileiro. Queda de PIB continuada por 2 anos consecutivos, só vista em estados em guerra. 3,8, quedas superiores a 3, 2015, superior a 3 vai ser 2016, expectativa de chegar a um terreno positivo em 2017, dívida frente ao PIB beirando 70%, inflação acima do centro da meta. Então é um caos das contas públicas do Estado brasileiro que impactou fortemente nos entes subnacionais, estados e municípios, sobretudo aqueles que dependem fortemente do FPE, a exemplo dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, a situação é muito crítica e extremamente crítica também a situação do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte já vinha numa situação aguda em 2014, 2013 e 2014. Nos últimos 4 anos anteriores até 2014, foram dados aumentos de pessoal na casa de 22% e as receitas na casa de 11%. Frouxidão fiscal absoluta e que levou o Rio Grande do Norte a uma situação de paciente praticamente terminal. O governo Robson assume,
com uma dívida de curto prazo superior a 1 bilhão, e um Estado brasileiro completamente desconcertado, desarranjado, desestruturado nas suas contas públicas. Fomos impactados fortemente. Então, quando o governo do Estado, já agora conversando um pouco com cada secretário, quando o atual governo do Estado assumiu, a dívida que já herdava de governos anteriores ultrapassava 1 bilhão de reais. Confere o dado, secretário? Em torno de 1 bilhão de reais de dívidas de curto prazo assumidas. E para que a gente tenha uma ideia, uma noção, secretário, aproximadamente quanto representa financeiramente a frustração de receita que o governo do Estado esperava receber do governo federal? Se você contar, por exemplo, esses últimos aproximadamente 2 anos, do que se esperava receber e do que é que caiu e deixou de receber. Algo em torno de 1,5 bilhões de reais, né, de frustração de receitas, muito em decorrência da desoneração que foi feita pelo governo federal de IPI, de imposto de renda, para estimular a indústria automobilística e a linha branca, indústria essa centrada no centro-sul do país, sul e sudeste, em detrimento dos estados do norte e nordeste, que dependem fortemente do FPE. Esses 2 impostos, eles compõem a base do FPE, portanto, essa desoneração fiscal que houve nos últimos anos impactou fortemente nas receitas dos estados do norte e nordeste. E eu pergunto ao secretário André Horta, secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, como é que nós estamos em relação à arrecadação do Estado do Rio Grande do Norte, né? A arrecadação própria, ICMS e outras receitas? Antes de eu falar sobre isso, Robson, deixa eu complementar aqui a informação do secretário Gustavo. Quando, no final dos anos 60, você formatou o ICM, o principal tributo estadual, a principal receita estadual, esse imposto no mundo todo, ele é cobrado no destino. No Brasil, criou essa anomalia de cobrar o ICMS, uma parte no destino, das operações interestaduais, uma parte na origem. A gente divide com a origem. Aí o que acontece isso? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? E isso torna mais forte as finanças de estados muito industrializados, porque eles vendem muito para outros estados. O Rio Grande do Norte, como é um estado de perfil comprador, então ele termina perdendo o imposto que o seu cidadão paga aqui no supermercado, que paga quando faz suas compras. O que é que se fez para equilibrar isso aí? Isso deixou os estados de destinos, como o Rio Grande do Norte, como o Norte e o Nordeste, né, mais frágeis do ponto de vista econômico. Então se criou um fundo de desenvolvimento, um fundo de apoio, que foi o Fundo de Participação dos Estados, que é para poder fazer frente justamente a essa anomalia da cobrança do ICMS na origem e no destino. Ora, quando você chega agora na crise econômica, há poucos anos, quando começou a crise, né, você dá e diminui justamente aquele imposto, o imposto de renda, que foi dado a linha branca e automóvel, né, imposto de renda e IPI, você reduz justamente o repasse que compensava os estados do Norte e Nordeste. Então, você criou, na verdade, uma assimetria de crise, porque você tornou muito mais prejudicial, muito mais sacrificada a vida dos estados do Norte e Nordeste, porque a compensação desses estados, ela foi prejudicada na origem. Então, são heróis os estados do Norte e Nordeste, porque eles são prejudicados desde o início. E enquanto os estados sul e sudeste ficaram com o seu imposto próprio ali sustentado. A sua pergunta sobre receita própria ela é importante, porque o Rio Grande do Norte, por exemplo, agora em agosto, teve um recorde de arrecadação. Foi a maior arrecadação que nós tivemos na história do Estado, 462 milhões de reais. O Estado do Rio Grande do Norte, então, tem, digamos assim, conseguido, no trabalho, com muito esforço, digamos, ampliar a arrecadação, mas não tem sido suficiente para resolver o problema, porque a outra arrecadação, que seria o que vem do governo federal, por exemplo, está numa queda muito grande, então não dá nem para compensar. Seria isso? Vamos imaginar que seja uma criança recebendo uma mesada, e ela recebe uma parte do pai e uma parte da mãe, né? Uma parte do pai seria o ICMS e a parte da mãe seria o FPE. O pai resolve aumentar um pouquinho a mesada no mês seguinte, e a mãe derruba muito a parte dela. Então, o que a criança vê no final do mês? Vê a carteira mais vazia. É isso que o governo tem vivido. O governo tem visto a carteira mês a mês mais vazia, mesmo que tenha tido um desempenho regular
do ICMS. Tem que ver, assim, esse crescimento, por exemplo, real, que tivemos de 5% agora em agosto, isso não é nada comparado ao boom que nós tivemos aí entre os anos de 2000 até 2013, 2012. Né? Foi uma queda vertiginosa que experimentamos nas receitas próprias de 2012 para cá. Pergunto ao secretário Cristiano Feitosa, da administração, o Estado ultrapassou o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso se deu pelo fato do Estado ter contratado mais, ter aumentado o salário dos funcionários sem a condição de poder pagar e atingir também esse limite, ou porque a receita caiu? Não, o Estado não fez concurso nesses últimos 2 anos, salvo na área de educação. Houve concurso para professores, mas houve alguns planos de cargos que foram aprovados há mais de 2 anos, que o governador Robson cumpriu a lei que estava em vigor e que eram implantações ao longo dos anos. Então, tem ainda implantações para esse mês de setembro, para a Polícia Civil, por exemplo, que foi um plano de cargos aprovado há mais de 2 anos. Então, a Receita cresceu um pouco com alguns planos de cargos antigos que estavam sendo implantados, mas o que mais pesou para o Estado exceder esse limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, com toda certeza, foi a queda de transferência de recursos federais. Isso aí foi o maior peso para que a gente excedesse esse limite máximo previsto na LRF. Muito bem, eu pergunto ao secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, foi feita uma divulgação de que, inclusive veiculado hoje na Tribuna do Norte, de que o governo do presidente Michel Temer teria liberado os estados brasileiros para contraírem empréstimos que poderiam chegar, acho que algo de 20 bilhões de reais. E eu pergunto, isso de alguma maneira poderá ajudar ao Rio Grande do Norte, por exemplo, a sair da crise? Em absoluto. Esse espaço fiscal que foi oferecido pelo governo Temer, sobretudo pelo ministro Meirelles, isso me falta inclusive palavras agora para caracterizar. O que o Estado dos Nordeste e Centro-Oeste precisam são recursos para suprir suas necessidades de curto prazo. A exemplo do que foi feito com Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. O que os estados do Norte e Nordeste querem é um tratamento igualitário ao tratamento que o governo deu, e não foi o governo Temer, porque começou no governo Dilma essa tratativa, continuou no governo Temer, né, aos estados do Sul e Sudeste. Precisamos são receitas para cobrir perdas de FPE. O que nós estamos reclamando não é ajuda, é cobrir perdas de FPE, ou seja, de transferências. Se pelo menos o governo federal cumprir com a sua parte, com a sua obrigação que deveria ter sido repassado, não teria nem essa história de pedir ajuda do governo federal. Claro, em absoluto. E ajudar com investimento para quem está precisando de custeio, isso é um absurdo. Investimento se dá para quem não precisa. Então, não é essa. Eu acho que é importante, esse espaço fiscal deve ter. Né? Os estados precisam de investimento. A política de expansão do consumo foi uma política equivocada até bem pouco tempo. Eu acho que tem que se fazer política de investimento e também de expansão de consumo, conjugar essas duas questões, mas de imediato o que se precisa é na veia uma ajuda forte para os estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste, compensando as perdas que tivemos de FPE. Não estamos pedindo nada mais além do que um tratamento igualitário com os estados do Sul e Sudeste, que já foram extremamente beneficiados. O Estado do Rio Grande do Norte deve também ao governo federal? Se deve, é possível fazer um encontro de contas? Nossa dívida é menor, é a penúltima dívida do país. Nós temos uma dívida consolidada, líquida, consolidada na casa de 1,5 bi. É a penúltima dívida do país, então já fizemos o dever de casa, a dívida já foi paga, portanto isso não representa absolutamente nada no que diz respeito, não diria nada, mas representa muito pouco no que diz respeito aos nossos comprometimentos mensais. E aí eu faço uma pergunta de modo semelhante ao secretário de Tributação, André Horta. Nós temos grandes devedores de ICMS e outros tributos ao Estado do Rio Grande do Norte, devedores locais. É possível algum tipo de renegociação de dívida, algum desconto especial para que se consiga arrecadar um pouco mais para ajudar a sair dessa situação? Sim, Robson. Inclusive, entre dezembro e março desse ano, nós fizemos um refis
nós estávamos liberando até 95% das multas, né, do ICMS relativos a isso. Nós passamos um bocado de tempo aí fazendo essa reprogramação para que os empresários pudessem ajustar suas contas junto ao Estado, né? Ficaria 3 meses, mas terminamos ficando um 4º mês, porque no último dia do 3º mês teve um problema de sistema e quem veio no último dia, e há muita gente que vem no último dia, não pôde fazer, nós terminamos prorrogando isso, fizemos um convênio, prorrogamos por mais um mês. A questão de sonegação é uma questão longa, a gente pode fazer um programa só sobre isso, se você quiser, porque tem muitos aspectos, isso é uma questão muito rica. Eu queria pegar aqui o fim da fala do secretário Gustavo sobre essa questão da natureza da ajuda, entre aspas, que estamos pedindo ao governo federal. Veja, nós preferiríamos que o contribuinte do Rio Grande do Norte, a economia e o dinheiro dele que ele paga aqui, fosse usado para prestar serviço aqui. Nós preferiríamos isso e é assim em todo lugar do mundo. Então, se criou essa anomalia de se cobrar na origem e no destino, e hoje, quando o contribuinte paga aqui, paga uma parte do imposto dele aqui, uma outra parte para um estado de outro lugar. Uma das grandes perdas que nós temos é, por exemplo, com o próprio petróleo, né? Petróleo, a energia que acredita, a energia eólica que a gente produz aqui, mas quem é creditado do ICMS é o Estado que está comprando, né, também. Justamente nas nossas riquezas, justamente quando a gente gera, né, uma riqueza para o Rio Grande do Norte, nesse ponto a tributação é igual a todo lugar do mundo, é no destino. Mas no demais que a gente não produz, não é cobrado. Então, quando o secretário está falando que é preciso que ele venha e equalize o tipo de ajuda e a natureza da ajuda, a mesma que está dando para o Sul e Sudeste, isso foi uma opção do Brasil, isso foi uma opção federativa do Brasil. Nós vamos ter aqui o imposto na origem do destino, mas não se preocupem, né, que a economia que o seu contribuinte aqui, o contribuinte potiguar está pagando aqui, não vai ser perdida, ela vai ser compensada com o FPE. Então, se a gente tivesse o imposto, o ICMS todo nosso, se o contribuinte pagasse só para o Estado do Rio Grande do Norte e revertesse o dinheiro dele para ele próprio, nós estaríamos em outra situação financeira. Até porque o ICMS não está enfrentando a queda que o FPE está. Mas porque se criou essa anomalia federativa, agora não se está querendo honrar a ajuda que o Rio Grande do Norte tem direito. O Rio Grande do Norte e os estados do Norte e Nordeste. Perfeito. Pergunto ao secretário de Administração, Cristiano Feitosa, nos dê uma visão panorâmica assim, de quantos servidores nós temos no Rio Grande do Norte, administração direta, terceirizados, aposentados, pensionistas. Talvez você não tenha número de aposentado e pensionista, mas desses números, o que é que você pode nos apresentar para a gente ter uma ideia global? E já vamos entrar também nessa questão do funcionalismo. Bom, nós temos cerca de 56 mil servidores ativos, isso da administração direta, indireta, inclusive comissionados. Temos 36 mil aposentados e temos cerca de 10 mil pensionistas. Então, esse é o montante de servidores. Isso representa pagamentos mensais brutos, a folha bruta do Estado é cerca de 426 milhões de reais por mês. Então, uma folha realmente expressiva e, por isso, qualquer queda na arrecadação ou nas transferências federais impacta muito no pagamento dessa folha dos servidores. Dá para a gente raciocinar, secretário de Planejamento Gustavo Nogueira, com base no que você disse que o governo federal deixou de repassar para o governo do estado, que se fosse equacionada a conta, nós teríamos dinheiro suficiente para pagar 2,5 folhas do estado aproximadamente. Praticamente isso. É exatamente isso que a gente reclama, que a gente pleiteia, e que manteremos uma posição muito firme, como o governador Robson tem demonstrado em todas as reuniões que teve com o ministro Meirelles e com o presidente Temer, e com os ministros anteriores, nas reuniões que eu e André tivemos a oportunidade de participar. A hora de firmeza, né? Não dá para fazer mais nenhuma concessão. Mas os estados, pelo que se observa na mídia nacional, os estados foram com o Pires na mão ao governo federal e voltaram com o Pires vazio, né? Mandou-se um recado através do ministro, dos secretários, pela informação que a gente teve acesso, de que, na verdade, não haveria nenhuma negociação, não haveria nenhuma perspectiva de que o governo federal pudesse ajudar, porque ele também estaria precisando de ajuda. Aí eu pergunto, secretário, a perspectiva, de fato, de que algo seja feito por parte do governo federal para sanar essa situação? Não fomos com o Pires na mão, fomos com argumentos, né? Argumentos para mostrar ao governo federal que queríamos
um tratamento igualitário com o Sul e Sudeste, sobretudo com os estados que foram beneficiados com a ajuda na veia que receberam. O governo fala de um déficit aí na casa de 170 bilhões de reais, nós estamos apenas falando de uma possibilidade de 7 bilhões de reais para ratear isso entre os estados do Norte e Nordeste. Não entendo por que o governo não encontra instrumentos que possam permitir, respeitado, obviamente, esse espaço fiscal que ele tem, esse limite de déficit que ele estabeleceu dos 170 bilhões, observar um tratamento para os estados do Norte e Nordeste, sob risco de fazer uma fila de quebradeira a partir de então, porque as contas públicas dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão em extrema dificuldade em função de uma frustração agressiva de fundo de participação, que já beira a casa de 10% esse ano, e se comparado com 2014, as transferências federais frustram em 15%. Agora eu pergunto ao secretário de Administração, o Cristiano Feitosa, como é que está hoje a discussão sobre uma recomendação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, através do Dr. Rinaldo Reis, para que se cumpra a lei da responsabilidade fiscal, recomendando que haja a demissão de servidores do Estado do Rio Grande do Norte para tentar equilibrar essas contas. O que é que há de concreto em relação a isso? Como é que está essa situação hoje? Bom, Robson, é importante esclarecer isso. O que há de concreto são estudos que estão sendo feitos para que outras medidas sejam adotadas para não se precisar recorrer a essas medidas que foram recomendadas pelo Ministério Público. Não houve a iniciativa nem a intenção do governo do Estado de demitir servidores. Recebeu-se essa recomendação do Ministério Público. De imediato, o governador Robson formou uma comissão para estudar as medidas alternativas. A orientação dele é que a gente ache soluções para não se precisar chegar a essas demissões. O governador tem uma preocupação muito grande com o funcionalismo, com os servidores. Mas existe hoje a possibilidade de demitir servidor ou não? Está se encontrando uma alternativa? Do que a gente tem estudado, já se viu que não vai ser necessário fazer demissões. O primeiro passo para as demissões, segundo a recomendação do Ministério Público, seria a extinção de cargos comissionados, pelo menos 20% de cargos comissionados. No entanto, é importante deixar claro que o Rio Grande do Norte é o estado que menos tem cargos comissionados no Brasil inteiro. É o estado do Brasil que menos tem cargo comissionado? Que menos tem cargos comissionados. Em números absolutos, relativos ou proporcional? Em números absolutos. O Rio Grande do Norte tem 1.500 cargos comissionados, dos quais 350 são ocupados por servidores efetivos, e o total da folha de cargos comissionados representa menos de 2.800.000 por mês. É muito baixo, uma folha de 420 milhões de reais. Então, é um estado que tem menos cargos comissionados em números. Dá menos de 1% da folha do Estado. Dá 0,7%. E cuja remuneração total dos cargos comissionados também é a menor no Brasil todo. E não é em termos relativos, em termos absolutos. Pergunta aqui, começar a fazer perguntas de telespectadores, e eu vou pedir, quando possível, um pouquinho da objetividade de cada um dos nossos convidados, para a gente agora abrir espaço para o nosso telespectador. Quem está em casa nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte, pode mandar pergunta, escreve, manda por mensagem de texto ou WhatsApp para o 999827916. Pergunta do Paulo, que é filho de uma pensionista. Ele diz: minha mãe é pensionista e ainda não recebeu este mês a pensão. É justo o governo sacar os fundos do IPERN e deixar os pensionistas sem receber? Segundo ele, não recebeu ainda agosto. Eu peço um comentário do secretário de Planejamento e uma resposta a essa pergunta, e explicando inclusive essa história. Afinal de contas, existe um fundo, existem dois fundos, como é que é essa situação, secretário? Vou tentar ser rápido, não sei se eu vou conseguir, mas lembre que em 2014 a governadora Rosalba acertadamente unificou os fundos, o fundo financeiro com o fundo previdenciário, e naquele momento possibilitou pagar 13º e dezembro para os servidores inativos. A lei disse que em 2015 o governador eleito poderia também utilizar esse recurso, o que foi feito em 2015 e que fez com que nós fizéssemos a travessia de 2015. Os recursos que foram sacados dos fundos unificados e não mais do fundo previdenciário, e sim unificado, agora serviram fortemente para cobrir o déficit da Previdência, porque esses recursos só foram alocados para pagar inativos e pensionistas, exclusivamente inativos e pensionistas. Nós temos um déficit hoje na Previdência que gira na casa de 100 milhões de reais, 110 milhões de reais mês.
Isso vai representar um déficit no ano de 1,2 bilhão de reais, um número assim extremamente elevado para a realidade do Rio Grande do Norte. Nós temos praticamente um servidor ativo para um servidor inativo. É uma relação muito perversa quando precisaria-se de 4 servidores ativos para um servidor inativo para termos uma previdência sustentável. Sobre a pergunta do telespectador, é bem verdade, nós estamos com a folha aí já virado o mês, já pagamos mais de 102 mil servidores, nos restam apenas 2.400 pensionistas a receber seus salários com uma folha de 20 milhões de reais. Secretário, e por exemplo, quando se raciocina que o custo, o valor que tem que se pagar, por exemplo, para pensionistas e aposentados, considerando de maneira global, na verdade, já há um prejuízo, entre aspas, um déficit, onde o Tesouro Estadual, o governo do Estado já injeta recursos para pagar. Então, na hora que você unifica os fundos, você deixa de tirar o dinheiro dos cofres do Estado para equilibrar essas contas dos aposentados e pensionistas, é isso? Quando ocorreu isso? Quando estávamos sacando recursos, né, para cobrir o déficit da Previdência em 2015. A bem da verdade, a contribuição do servidor 11%, a contribuição patronal 22%, o que arrecada dos 11 mais 22 não paga a folha, não paga-se a folha dos servidores nativos e pensionistas. Gera-se, portanto, um déficit que o Tesouro banca. Né? O Tesouro coloca, além dos 22%, recursos na ordem, hoje, de 100 milhões de reais para cobrir a folha dos inativos e pensionistas. Essa foi também a pergunta da Dione, pensionista, né, que mora aqui em Candelária. Perguntam aqui, deixa eu ver... Pergunta quando o Estado vai pagar os que ganham mais de 4 mil reais. Os aposentados têm necessidades especiais e não podem ficar sem pagar. Aqui da Mariette, que está em Ponta Negra. Verdade, Mariette. Estamos num esforço tremendo para tentar anunciar aí nos próximos dias outra faixa de pensionistas. São apenas 2 mil pensionistas, 2 mil e poucos pensionistas que ainda não receberam, mas diante da frustração agressiva de receitas que tivemos uma imensa dificuldade e optou-se inicialmente por pagar os servidores ativos e inativos no primeiro momento e depois os pensionistas. Os pensionistas até 4 mil também já receberam, restando agora os servidores acima de 4 mil até 16 mil que ainda não receberam, mas espero que nós possamos fazê-lo aí nos próximos dias. Pergunta da Janaína, que está no Tirol nos acompanhando. Ela é microempresária e gostaria de saber do secretário de Tributação se é possível novos incentivos fiscais para atrair empresas ou incentivar as empresas locais a produzirem mais, ajudando a aumentar a receita do Estado. Olha, em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado não pode, nesse momento, conceder novos incentivos fiscais. Nós estamos barrado. Algum incentivo que possa ocorrer, ele tem que ser diretamente vinculado a um estudo que mostra o crescimento de receita atrelado a essa baixa, né, por assim dizer, de incentivo. Então, no momento, nós não estamos podendo isso, mas existe uma política pronta, né, do Estado para poder estimular o máximo possível os investimentos aqui dentro do Rio Grande do Norte. Tem várias perguntas aqui de telespectadores, eu acho que o secretário de Administração pode responder, o Cristiano Feitosa, a respeito da contratação dos terceirizados e que são as contratações temporárias. Se essa conta, pergunta, por exemplo, aqui, do Marcelo, que está nos acompanhando em Candelária, e daqui do Pedro Cavalcante, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Eles gostariam de saber, nesse contexto, se esse pessoal faz parte desta conta do que poderia vir a ter que ser cortado, segundo o que foi recomendado pelo Ministério Público, com base na lei. Os terceirizados, os que têm contratos terceirizados, eles não entram no cômputo. Os contratos temporários, como tem na Fundac, na UERN, esses entram no cômputo. Esses sim podem ser reduzidos, mas, como eu falei, há outras medidas que estão sendo estudadas pelo governo para não precisar recorrer à redução de servidores. Na verdade, o Estado precisa, no momento, fazer concurso para mais servidores. Faltam servidores na saúde, faltam servidores na polícia, faltam servidores na educação, que são as 3 áreas que podem fazer concurso quando o Estado está excedendo o limite legal. E é difícil demitir quando se precisa contratar.
Muito bem, e já vamos complementar essa informação, né? Será que existe, mesmo diante dessa situação que vivenciamos, a possibilidade de realização de concurso público? Por exemplo, na área da polícia, como é tão necessária a contratação de policiais militares, o governo vinha preparando um concurso público, ainda será possível de ser realizado? Vamos fazer essa pergunta daqui a pouco, depois do intervalo. Você que está em casa nos acompanhando, continue mandando a sua pergunta de qualquer cidade do Rio Grande do Norte para o 999827916. E você que está me acompanhando, você, meu amigo Jonathan, já sabe que além de muita informação e conteúdo, eu também gosto de trazer aqui para o programa coisas muito importantes para você que nos acompanha. Pois é, para o seu dia a dia, pode passar, Jonathan, vamos embora. Para o seu dia a dia, né? E essa é exclusiva, né? Para você que gosta de carro confortável e está sempre querendo comprar em condições bastante especiais. Por isso, o Toyota Etios é o carro certo para você que está nos acompanhando aqui no nosso Espaço Cidadão. E na Toyolex você tem recompra garantida. Conheça o Etios Hatch 2017 1.3 completo, com entrada mais parcelas de apenas R$ 499 e recompra garantida com 85% da tabela FIP. Vá na Toyolex e aproveite. Pedestre, use a sua faixa. Toyolex, aonde você quer chegar. Vamos tomando aqui a nossa água mineral Esterbon, que tem água mineral, tem gelo, tem a polpa de fruta, tem o sorvete e fabrica até a casquinha de sorvete. Vamos aqui tomar a nossa água mineral Esterbon e daqui a pouco a gente volta continuando com essa entrevista. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão, conversando com os secretários de Tributação, André Horta, com o secretário Cristiano Feitosa da Administração e o secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Secretário Gustavo Nogueira, outra pergunta que gostaria de lhe fazer. O que é que está sendo programado para pagamento das dívidas junto às empresas credoras do governo do Estado? E pergunto, acrescentando, é possível fazer em conta de conta aquelas que devem ao Estado, com tributação, por exemplo? Em conta de conta, isso não é permitido fazer. O contribuinte ele tem que recolher seu imposto, tá certo? E o Estado pagar. Isso não existe em conta de contas na administração pública. O que existe de fato, verdadeiramente, é uma crise muito grande no Estado do Rio Grande do Norte, em função dessa queda agressiva de receitas que fez com que nós estamos vivendo um momento muito delicado das contas do Rio Grande do Norte, fazendo com que nós já estamos atrasados com alguns fornecedores. Isso é bom que se diga, com muita clareza, com muita verdade, com muita segurança, como tem sido feito o nosso governo, o governador Valso tem dito. Mas temos feito todos os esforços possíveis, incentivando a economia local, ativando o turismo do Rio Grande do Norte, fazendo com que nós tenhamos essa economia local pulsando de tal sorte que a nossa receita, as receitas próprias, de forma extremamente competente, conduzida pelo secretário André e sua equipe, tem respondido, porque se nós não tivéssemos incentivado o turismo local, a economia local, talvez a situação fosse muito pior, para que nós possamos arrecadar e recompormos essa curva de receita para voltar à regularidade, né? Priorizando o servidor e honrando os nossos compromissos. Acredito sim, já vejo uma luz no fundo do túnel, a economia já não cai na mesma velocidade que caía antes, mas ainda não retomou seu crescimento. Esperamos que agora, nesse segundo semestre, final de ano, início de 2017, o Estado brasileiro volte a funcionar, a economia volte a pulsar e nós possamos regularizar essas contas. Secretário Cristiano Feitosa da Administração, pergunta aqui da Angélica Menezes, que está nos acompanhando no Tirol. Ela gostaria de saber se é mais barato contratar concursados e comissionados ou terceirizados. Bom, são coisas distintas, né? Porque os terceirizados não podem exercer as atividades que os concursados realizam. A gente não pode terceirizar a atividade fim dos servidores. Então, a atividade dos terceirizados é a atividade meio, serviço de limpeza, os copeiros, nas secretarias, jardinagem, algumas secretarias que precisam. Então, essas atividades são terceirizadas. Mas não se pode terceirizar, por exemplo, a atividade de um procurador do Estado, de um auditor fiscal, de um médico. Então, essas atividades fins do Estado não podem
ser objeto de contratos terceirizados. Mas, por exemplo, um contrato terceirizado para serviço de limpeza, por exemplo, ele custa mais caro ou mais barato do que se contratar através de concurso público, por exemplo, através de uma seleção pública? Fica mais caro, mas, por outro lado, essa pessoa não tem os direitos dos servidores estatutários, dos servidores efetivos, ele não é um servidor a mais no regime de previdência dos servidores do Estado. Então, no fim das contas, apesar de ficar mais caro o pagamento mensal, no fim das contas, quando você vai colocar aposentadorias e todas as outras benesses que os servidores públicos têm, deve ficar elas por elas, digamos assim. A pergunta da Ana Araújo, a enfermeira aposentada do Hospital Alfredo Gugel. Por que retiraram do contra-cheque do nível superior a vantagem pessoal, um direito adquirido publicado em diário oficial? Bom, pode ser para você. Essa é uma situação individualizada, a gente precisaria saber a situação dela especificamente. Se ela quiser ir até a Secretaria de Administração, nós poderíamos recebê-la e ver a situação individualizada dela. O que tem acontecido em decorrência da auditoria que foi feita na folha de pagamento dos servidores do Estado, detectou-se algumas irregularidades, as quais estão sendo apuradas em processos individualizados, e esses processos estão sendo finalizados todos os meses com a retirada dos que são irregulares. Ela precisa comparecer à Secretaria para verificar o que aconteceu com a situação dela. Pergunta aqui do Micael, da Cidade Alta. E nós, funcionários da original, eu boto entre aspas aqui, Data Norte, quando vai ser pago, quando serão pagas nossas questões trabalhistas? Secretário, pode ser que você também? Pode. A Data Norte tem um passivo trabalhista superior a quase 100 milhões de reais, 90 e poucos milhões de reais. Não existem bens suficientes da Data Norte para arcar com esse passivo trabalhista. Então, essas dívidas, o Estado responde de forma subsidiária na Justiça do Trabalho, e respondendo de forma subsidiária, o que a Data Norte não é capaz de pagar com seus próprios bens, esse excesso vai para precatórios à conta do Estado do Rio Grande do Norte. Perguntar ao secretário de Planejamento, conosco no Espaço Cidadão, Gustavo Nogueira. Nelson, funcionário do IGARNE, qual o impacto dos supersalários na folha? Tem uma estatística que 15% do total dos servidores consome 85% do total da folha. Procede? Como resolver essa distorção salarial, secretário Gustavo Nogueira? Em termos percentuais, Nelson, eu não sei como te dizer, mas em linhas gerais você tem razão. Nós temos salários elevados que representam um grande montante do dispêndio da folha, com poucos funcionários e muitos funcionários que representa pouco. Proporcionalmente, em termos percentuais, essa informação eu não sei lhe dizer neste momento. Mas quando a gente distribui a folha por salário, é exatamente isso, tentando fazer com que a ampla maioria dos servidores recebam já nos primeiros dias, a exemplo do que foi esse mês. Já na primeira semana, 84% dos servidores já haviam recebido os seus salários do dia 1º ao dia 7 ou 8, se não me falha a memória. Então, é bem verdade o que você diz, a grande maioria dos servidores recebe menos, uma pouca quantidade de servidores recebe bem mais. Acho importante destacar também, Robson, os super salários que existiam antigamente, hoje no Estado não existem mais, porque hoje é aplicado o teto constitucional dos servidores públicos. Então, o que excede o teto constitucional é cortado. E na prática, está valendo essa regra? Isso acontece. Ninguém recebe acima do teto? Ninguém recebe acima do teto. Salvo se o servidor tiver alguma decisão judicial que ampare esse recebimento. São muitas? Não, existem poucos casos com decisões judiciais. Eu gostaria de saber qual dos secretários poderia me responder a seguinte pergunta. Falando um pouquinho, secretário André Horta, Cristiano Feitosa e Gustavo Nogueira, a respeito alternativas para se enfrentar a crise. Por exemplo, federalização da UERN, já que é federal, é um custo de mais de 80 milhões de reais por mês na folha. Privatização da CAERN e ou Potigás. Venda de terrenos e bens imóveis do governo do Estado. Podem ser soluções? Eu posso falar muito rápido sobre isso. Eu tenho pela UERN um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. A UERN faz um belíssimo trabalho de formação, de capacitação, de preparação de mão de obra de pessoas nesse Rio Grande do Norte. É bom que se diga isso. Obviamente que ela tem um custo, ela tem um valor, mas também ela tem imensos benefícios prestados à sociedade, não só do Rio Grande do Norte, como também do Grande Nordeste,
porque a ela convergem estudantes de todas as regiões do Nordeste. Então, a UERN tem que ser olhada como um instrumento de formação, de capacitação, de preparação de mão de obra do Estado. Deve ser olhado também com muito cuidado os seus salários, a sua curva de despesa tem que estar na regra do controle fiscal do Estado. Isso a gente não abre mão. No que diz respeito à CAERN, eu já tive a oportunidade de expressar meu pensamento por diversas oportunidades. É uma empresa extremamente enxuta, autônoma, equilibrada, exemplo para as outras companhias de água do país, mas eu acho que a CAERN pode muito bem abrir capital, não privatizar. O governador já disse textualmente que não pensaria em fazer isso, mas a abertura de capital da CAERN eu acho que era uma boa oportunidade, porque manteria o domínio público e haveria uma injeção de recursos privados para expandir o investimento, que é belíssimo o investimento da CAERN. Quando poderia acontecer, secretário? Me permita, senhor Robson, fechar. A CAERN hoje faz o maior programa de saneamento do Nordeste, deixará Natal 100% saneada. Duvido um morador da cidade de Natal não ver nas ruas de Natal as ações que o governo do Estado está sendo feito pela CAERN. Então, um belíssimo programa com 100% da cidade saneada. Então, entendo que é uma companhia que pode ser melhor. A Potigás poderá ser vendida? Acredito que a Potigás também é uma empresa pública, acredito que essa sim pode ser vendida, não vejo por que não. Está em discussão do governo, hoje absolutamente bem gerenciada pela sua diretoria que está lá, mas eu acho que está na hora do Estado olhar naquilo que é efetivamente essencial para eles: saúde, educação e segurança. Agora, essa decisão seria tomada, secretário, em curtíssimo prazo, diante da emergência que estamos vivenciando ou não? Essas decisões não ocorrem da noite por dia. Todo o processo ela requer uma estruturação dessas questões. Eu tenho discutido já com o BNDES em algumas oportunidades. O BNDES é um banco que estrutura essas possibilidades, mas eu acho que é um campo que está sendo debatido no campo do governo. Muito bem. Eu peço uma palavra também do secretário de Tributação, André Horta. Lembrando que o doutor Rinaldo Reis, que é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, ele colocou uma posição favorável também à venda de alguns desses patrimônios do Estado, para que se resolva também a crise. Em entrevista conosco, ele fez essa declaração. A pergunta: só o Poder Executivo faz esforço fiscal? Como está o diálogo com os outros poderes a respeito da contenção de despesas? O Breno de Capimacio pergunta para o secretário André Horta. Quem pode responder isso melhor é o secretário Gustavo, do Planejamento. Eu queria responder também, Robson, aquela pergunta que você fez sobre receitas para sair de crise, né? Nós temos aqui as despesas brasileiras. Vamos abrir um pouco a objetiva, né? Tem as despesas brasileiras e as receitas. No Brasil, se arrecada muito mal para se manter o poder público. No Brasil, quem ganha até 3 salários mínimos sustenta 53% de todos os tributos arrecadados no Brasil. Quer dizer, isso é uma regressividade mundialmente não conhecida como a gente tem aqui no Brasil. Quem ganha pouco paga muito tributo, paga a maior parte de sua renda, e quem ganha muito paga pouco. É uma distorção muito grande entre a renda que é tributada no Brasil e a renda que fica livre de toda a tributação. Deixa eu ver que o tempo está quase chegando ao fim, tanta pergunta e chegando telespectador também, mas vamos lá, uma pergunta para o secretário de Planejamento. Secretário Gustavo Nogueira, e quanto à venda de terrenos e patrimônio imóvel do governo do Estado do Rio Grande do Norte para ajudar a pagar as dívidas, é possível? Acho que sim, né? Nós temos uma já comissão, está em planejamento isso? Está em planejamento, tem uma comissão constituída, não é pela Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração é quem protagoniza isso também. Essa comissão tem levantado os ativos que não estão afetados, para que possam ser alienados. Agora, a alienação de qualquer ativo pressupõe uma autorização legislativa. Secretário Gustavo Nogueira, a situação de empréstimo junto ao Banco do Brasil, como é que está hoje? O governo federal libera, não libera? E como é que está a execução do empréstimo do Banco Mundial? O Banco Mundial, o empréstimo está caminhando, está bem, vários investimentos sendo feitos em todo o Rio Grande do Norte, nas mais diversas áreas pelo governo do Estado. O saneamento é um deles? O saneamento, só duas cidades que estão sendo beneficiadas
beneficiadas com saneamento. Por esse recurso. Com esse recurso. Com relação aos 850 milhões, nós encaminhamos uma proposta... Que é o do Banco do Brasil. Que é o Banco do Brasil, está para ser pautada na Comissão Nacional de Valores, não é isso? No Conselho Monetário Nacional, no Conselho Monetário Nacional, esperamos que agora, ao final do mês, o ministro coloque em pauta essa autorização para esse empréstimo. O secretário acredita na liberação desse empréstimo? Eu acredito que vai ser liberado, não sei se no montante dos 850 milhões, mas que o governo federal vai ter que abrir uma janela para investimento. Acho importante para o Estado brasileiro expandir seu investimento, que teve uma redução na casa de 15% se comparado com 2015 e se comparado com 2014 na casa de 13%. Alguma posição? Brasil. Tem muitas perguntas aqui sobre possibilidade de regularização do calendário de pagamento do funcionalismo de maneira geral. Secretário, alguma palavra sobre isso? Não há a menor possibilidade de anunciar qualquer calendário. Em cenário nebuloso, cenário incerto, com receitas incertas, enquanto o Brasil não voltar a caminhar com passos firmes nas suas receitas, com investimentos públicos e privados, novamente não há como o Estado brasileiro, sobretudo os estados do Norte e Nordeste, estabelecer um calendário de pagamento. Secretário Cristiano Feitosa, da administração, é possível reter valores do repasse que se faz aos poderes judiciário, legislativo, Tribunal de Contas, aqueles que têm servidores cedidos pelo governo, e mesmo cedidos, quem está pagando é o governo do Estado, é o Poder Executivo. É possível reter esses valores para diminuir, para estancar essa sangria do Estado? Não, as coisas não acontecem dessa forma. Há uma negociação entre os chefes de poder, natural, salutar, para que os serviços tenham continuidade. As conversas têm acontecido de 2 meses para cá, quando o governador Robson editou um decreto transferindo os ônus para os demais poderes, e tem havido conversas constantes entre o governador e os demais chefes de poder para que esses servidores venham sendo devolvidos aos poucos. Eles já começaram a ser devolvidos e alguns poderes assumiram os ônus, embora não em sua totalidade. Então, o Estado não pode simplesmente compensar com o que vem sendo transferido do duodécimo. Olha, tem tanta pergunta para fazer aqui, mas já fizemos boa parte do que eu particularmente havia planejado e também muitas perguntas dos telespectadores já respondemos. Mas, infelizmente, o tempo passa muito rápido, mesmo sendo 1 hora de programa. Eu quero agradecer a participação do secretário André Horta. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. E deixo aqui o meu parabéns para os auditores fiscais, que dia 21 de setembro é dia do auditor fiscal de tributos. Então, parabéns aos colegas auditores fiscais estaduais e também aos federais e municipais do Rio Grande do Norte. Lembra você que está nos acompanhando que a melhor carne que existe é a carne de cordeiro. E a carne de cordeiro você vai encontrar lá na Ceasa, no box número 13. É uma carne saudável, embalada a vácuo, tem pouquíssima gordura. Fique atento com a carne super saudável. Então dê uma passadinha lá na Casa do Cordeiro, que fica no box número 13, na Ceasa. Está um sucesso danado. Secretário Cristiano Feitosa, muito obrigado pela sua presença, você que cuida da parte da administração do Governo do Estado e esclarecimentos aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Robson. Eu queria tranquilizar os servidores de que não há intenção do Governo do Estado em demitir servidores. Nós estamos trabalhando, achando outras alternativas para apresentar ao governador e não ser necessário chegar a esse ponto extremo que o governador já disse que não vai tomar essa atitude radical, extrema. Então o pessoal pode dormir mais tranquilo hoje? Pode ficar tranquilos que a equipe de governo tem procurado e achado alternativas para solucionar esse percentual elevado. Espera-se, inclusive, que nesse próximo relatório já tenhamos o índice mais baixo. Agradeço também a presença do secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Seja sempre bem-vindo. Momento final para a sua despedida junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Agradeço a você, Robson. É sempre muito prazeroso dividir esse espaço com você e dizer que temos muita convicção, muita certeza que haveremos de passar essa travessia e que novos dias e melhores dias virão. Obrigado aos senhores pela presença. A você, nosso telespectador em todo o Rio Grande do Norte, muito obrigado. Ficamos por aqui. Uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Quem perdeu a entrevista pode acessar o www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Amanhã à tarde já estará disponível para você este programa completo para que você fique bem informado. Grande abraço, boa semana e até segunda-feira.